Vamos falar agora de um crime. Um idoso é morto. A partir dali começa toda uma investigação. Afinal de contas, quem matou este idoso na cidade de Bocaiúva do Sul? A neta deste senhor recebe uma informação de que poderia ter sido determinada pessoa. E aí começam as investigações. Mas, na verdade, tentam matar ou vingar a morte deste homem em cima daquele que supostamente teria cometido o crime. Justiça com as próprias mãos. Só que aí virou uma confusão lascada. Deixa eu conversar aqui com o Vilches, que está acompanhando essa história, porque aí nós temos o quê? Nós temos uma testemunha dizendo que o delegado fez ela mentir em juízo para incriminar outra pessoa. Temos uma criança de 3 anos que acabou baleada na cabeça, absolutamente inocente, por óbvio. E agora, o pai desta menina, que era considerado foragido, se entrega. Que história, hein, Vilches? Boa noite. Pois é. Boa noite para você, Paulo, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. E essa apresentação, ela aconteceu agora à tarde. Só que estava previsto para de manhã cedo. Foi quando justamente o repórter Tiago Silva esteve na corregedoria da Polícia Civil para falar com a Deixson. Afinal de contas, por que decidiu se apresentar à polícia? O que ele tem a dizer à polícia? Por que procurar a corregedoria? É o que a gente vai ver agora. A prisão preventiva foi decretada na quinta-feira. O homem, que diz ser inocente, resolveu se entregar e vai responder ao processo de latrocínio atrás das grades. Eu estou me apresentando porque eu não sou vagabundo e porque eu não sou bandido e que eu não devo nada, entendeu? Você é inocente? Isso, eu sou inocente, estou me apresentando espontânea à vontade. Você sabe que você vai ficar preso? Sim, eu sei. E aí? Fazer o quê, né? Estamos lutando, né? Mas estou de cabeça erguida porque eu sei que eu sou inocente, né? A Deixson diz que fez tudo o que estava ao seu alcance para provar que a mulher que o acusa mentiu. Desde o começo eu estou provando minha inocência, apresentando vídeo, tudo quanto é coisa, me disponibilizando a tudo que o delegado pediu e ele continua insistindo que eu tenho culpa, que eu sou culpado, até estou indo preso, vou ficar lá se for preciso, mas eu tenho fé em Deus que tudo vai ser, as provas vão aparecer a verdade, né? Para o advogado do suspeito, houve uma falha na investigação e a Deixson não deveria ter a prisão preventiva decretada. Desde o princípio, ele tem trazido provas suficientes de que ele não participou do crime que está sendo imputado a ele. Desde o princípio, ele sempre colaborou com a justiça. Tudo o que foi necessário para elucidar esse caso que imputam a ele, ele providenciou. Você acha que existe uma perseguição do delegado para com a Deixson, doutor? Eu não posso informar com certeza uma perseguição, mas eu vejo que ele está direcionando o inquérito a respeito do Deixson para comprovar uma culpa do Deixson, quando ele já trouxe provas robustas, indênises e dúvidas que ele não estava no local do crime. E, no caso em que o Deixson é vítima com a família, ele está dando credibilidade para a palavra da Amanda, que ela estava sozinha no dia dos fatos e que não haviam outras pessoas com ela, quando provas que foram juntadas, inclusive no inquérito, vão em sentido contrário, que haviam mais pessoas no dia em que ele sofreu o atentado. Nós tivemos uma situação na semana retrasada, quando ele foi proceder com o reconhecimento das pessoas que haviam sido presas pela autoridade policial. E nesse dia em que ele foi para esse reconhecimento, o delegado disse algo que foi bem marcante. Eu vou pedir a prisão das 2 pessoas suspeitas e vou colaborar com vocês, mas se me ferrarem na imprensa, eu ferro você depois. Por coincidência, não era de conhecimento nem do Deixson nem da defesa, no outro dia foi veiculada uma matéria jornalística, onde a testemunha que a princípio compareceu na delegacia e disse que não estava trabalhando com a Deixson, dá uma entrevista informando que ele foi forçado pelo delegado a contar versão diferente daquela em que ele foi lá para contar. Eu contei pro delegado primeiro, falei que é verdade que não estava trabalhando. Você, o Deixson e mais uma outra pessoa? Estava trabalhando. E você falou isso pro delegado? Daí ele falou que era para cuidar. Falou o quê? Falou que era para contar outra versão, falar que eu não estava. Mas você estava? Estava. Por que ele pediu para você mentir? Não sei. Não sei o porquê. E a partir de então,
saiu o decreto de prisão preventiva do Adeilson. Depois daquela entrevista, então, o senhor acha uma perseguição isso? Entendo que sim. O advogado vai tentar o relaxamento da prisão e provar que Adeilson não matou um idoso em Bocaiúva do Sul. O que eu tenho percebido no decorrer tanto do caso que envolve o Adeilson como autor e como vítima, existem várias diligências que poderiam já ter sido realizadas que não constam ainda no caderno processual, no caderno de inquérito. E por conta disso que está sendo feita essa apresentação dele hoje e teremos posteriormente uma reunião com o Ministério Público, caso ele receba a gente, para que sejam realizadas as diligências que foram requeridas pela defesa, no sentido de comprovar onde estava Adeilson no dia do fato que vitimou o Sr. Wilson. Por conta da morte desse idoso, Adeilson teve a filha baleada numa tentativa de vingança. Já são quase 30 dias que a filha de Adeilson está internada. O tiro acertou a cabeça da menina e não existe previsão de alta no hospital. A menina já passou por várias cirurgias e o caso ainda é grave. Um pesadelo para uma família que se diz vítima de uma perseguição. Estou me apresentando inocentemente, no caso com certeza vou ser preso, né? Inocente, com uma filha de 3 anos no hospital, que levou um tiro na cabeça, correndo risco de vida e morte, com uma filha de 3 meses que eu tenho em casa, que depende de mim, minha família depende de mim. Eu estou sem poder trabalhar, estou sem poder quase manter contato. Nesse momento eu não posso estar junto com a minha filha por causa de tudo que está acontecendo. Eu tive que sair da minha casa, da minha residência, que minha residência é em Bocaiúva, por motivos de ameaças, por segurança da minha família e por minha segurança. Então, desde o começo, eu estou lutando para provar a minha inocência. Nesse momento, Adeilson já está preso na cadeia aqui de Curitiba, da cidade industrial. E agora à tarde aconteceu uma situação muito incomum envolvendo uma investigação policial. Esse advogado que o Thiago acabou de entrevistar, ele formalizou o pedido de afastamento do delegado Bradock, encarregado dessas investigações lá de Bocaiúva do Sul. Esse tipo de procedimento foi formalizado na Corregedoria da Polícia Civil, para onde também o Adeilson foi levado. E como lá não é cadeia, ele acabou sendo levado justamente para a SIC. Esse, como eu disse, é um procedimento incomum. Tão incomum também como a história envolvendo esses dois personagens, o advogado Juliano e também o delegado Bradock. E aí é preciso lembrar, tá, Paulo Gomes, para que o telespectador do Cidade Alerta saiba exatamente quem são essas pessoas. Eles são conhecidos desde a época de 2001, quando o hoje advogado Juliano era um policial militar. E lá em 2001, ele foi acusado, junto com outros policiais militares, de participar de um grupo que matava suspeitos de furto e roubo a mando de comerciantes de Rio Branco do Sul. Essa situação foi investigada pela Polícia Civil e o delegado na época era Mário Sérgio Bradock. Ou seja, Bradock lá em 2001 prendeu o então policial militar Juliano Vidal, que foi expulso da Polícia Militar e que hoje se tornou advogado. Sobre isso que eu estou relatando agora para você, Paulo Gomes, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, eu conversei tanto com o advogado Juliano como o delegado Bradock. Com o delegado Bradock foi por telefone, com o advogado Juliano foi pessoalmente. E ambos disseram a mesma coisa a respeito desse episódio lá de 2001, que nenhum guarda mágoas um do outro. E que tudo o que está acontecendo agora envolvendo essa situação pra lá de inusitada em Bocaiúva ficou no passado. Trata-se de questões pontuais e profissionais, o questionamento tanto do trabalho como da defesa do advogado. Informação importante para a gente atualizar e saber com quem a gente está ouvindo e dando voz também aqui no Cidade Alerta, né, Paulo? Nossa, eu fico até impressionado, né? Quer dizer, você tem uma pessoa sendo acusada de ter cometido um crime. Esta pessoa, nós mostramos depois, uma testemunha dizendo que foi forçada a mentir por orientação ou por determinação do delegado Bradock. Aí vem esse cidadão que se diz inocente, constitui um advogado e este advogado, que nós mostramos agora há pouco, foi expulso da Polícia Militar por conta de uma operação deflagrada exatamente pelo delegado Bradock. E aí eles vêm dizer que não guardaram mágoa um dos outros. O delegado estava na função dele, mas alguém que é mandado embora do estado do Paraná por conta de uma investigação não tem nenhuma mágoa. Bom, é estranho tudo isso, né? Muito. E essa é uma investigação que desde o começo, nós do Cidade Alerta, nós estamos falando. Olha, existem
pontas soltas nessa investigação. Tá, quer dizer então que o delegado Braddock vai ser afastado? Não. Esse é um pedido do advogado para que a Corregedoria da Polícia Civil do Paraná avalie. Avalie o quê? Se o delegado de fato está exercendo o trabalho dele com isenção. Se ele não está sendo parcial e querendo, quer porque quer, por vontade dele, simplesmente levantar, botar a culpa no ADIXON sobre essa situação. Ah, então ele vai ser afastado agora? Não. A Corregedoria vai pegar essa representação feita pelo advogado, vai analisar e dar uma resposta. Mas aí, Paulo Gomes, aí talvez o inquérito encaminhe, porque até agora a gente não teve mais informações, inclusive do Ministério Público de Bocaiúva do Sul, porque o promotor de lá alega que o caso está sob segredo de justiça e que por isso ele não pode dar mais informações ou detalhes. Eu tentei conversar com o promotor para saber o seguinte: a informação que nós tivemos é que os dois inquéritos, esse inquérito envolvendo a ADIXON tinha sido relatado, encerrado pelo delegado, com apenas a indicação, o indiciamento da Amanda como autora dos disparos no carro, como autora do atentado. E que esse inquérito, dessa forma, foi levado até o Ministério Público. O promotor falou: negativo, pode voltar e ver essas diligências aqui, porque as câmeras de segurança mostram mais gente no carro que cometeu o atentado, mas essa informação não foi confirmada pelo promotor. O que nós sabemos são informações das partes, dos advogados e também gente que teve acesso a essas investigações, porque, repito, estão em segredo de justiça. Tá certo, Vilche. Eu queria entender por que segredo de justiça, né? Mas não temos tempo agora, Vilche. Mas tenta levantar o porquê que foi decretado esse sigilo aí. É por quê? Porque tem uma criança? Uma pena, né? É porque tem criança? É porque o caso tomou proporções públicas? Porque a imprensa está indo... Por quê? Ô, Paulo, há quanto tempo você faz o Cidade Alerta? Há quanto tempo você viu algum advogado pedir o afastamento de um delegado de uma investigação policial? É fato muito raro mesmo. Tenta levantar o porquê da decretação do sigilo. Ok, Vilche? Valeu, obrigado.